Olá, amigos que acompanham as palestras da Seite Noé na TV. Muito obrigado por estarem conosco e eu também agradeço muito por esta oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os senhores. A nossa palestra de hoje vai envolver o mundo espiritual e as influências neste mundo em que a gente vive. Vamos refletir um pouquinho, né? Falando de mundo espiritual, que é algo assim, às vezes diferente para alguém que está chegando a Seite Noé agora pela primeira vez. Se é natural nascer e morrer, por que não aceitamos o morrer com a mesma naturalidade do nascer? Olha que questão interessante, não é? É tão natural nascer e não é tão natural morrer. E às vezes as pessoas, elas não aceitam morrer. Por que será? Então, a Seite Noé nos ensina que é porque acreditamos que a vida na Terra é o todo da vida. Nós acreditamos que viveu aqui, muitas pessoas acreditam assim. Viveu aqui, vai chegar um momento que vai morrer e vai acabar tudo. Então vamos aproveitar mesmo bastante, porque a coisa aqui é rápida, não é? Mas desconhecemos que nós somos essencialmente filhos de Deus. Desconhecemos que a nossa natureza divina, ela é perfeita, ela é imortal, ela é sagrada, ela é sublime. Então, por esse desconhecimento é que vem todo o sofrimento, todas as mazelas, porque o ser humano passa, que na verdade são criações da sua própria mente, não é? Algumas pessoas também não acreditam na vida espiritual, como a gente falou. Pensam que são este corpo de determinado peso, determinada altura. Mas inconscientemente, elas sabem que não é assim. Veja que interessante. Quando falece alguém, uma pessoa falece, normalmente as pessoas procuram saber onde que o corpo vai ser velado, onde que o corpo vai ser sepultado. Então elas perguntam, onde vai ser velado o corpo do seu fulano? Onde vai ser sepultado o corpo do seu fulano? Então nós percebemos que as pessoas distinguem inconscientemente o corpo do senhor fulano. Então percebemos aí que elas sabem, lá no profundo da sua inconsciência, que o corpo que acabou, que vai retornar aos elementos naturais, não é o homem verdadeiro, e que o homem verdadeiro não morre. Isso é interessante, né? E a Seite Noé nos faz, com exemplos, com literatura, compreender bastante isso que a gente acabou de explicar. Por que que o homem não morre? Não é? Porque o homem é filho de Deus, Deus é um ser espiritual. E Deus nos colocou aqui na Terra para que nós manifestemos, expressemos o próprio Deus, que é amor, sabedoria, vida, provisão infinita, alegria, harmonia. Então, vamos mais um pedacinho. Eu me lembrei aqui da historinha do pombo. Nós temos um livro chamado Comande Sua Vida com o Poder da Mente, do professor Masaharu Taniguchi, que lá no finalzinho tem essa explicação para as pessoas que perderam entes queridos. Diz assim, que a gente pode comparar a nossa vida aqui na Terra como um pombo que foi solto da gaiola. O pombo é solto e ele vai voando, voando, e nós vamos olhando, olhando, mas chega uma hora que a gente não acompanha mais. Ele some, ele desaparece da nossa vista. Da mesma forma, o corpo do ser humano, ele morre, não é? E às vezes as pessoas se desesperam profundamente, porque acreditam que aquela pessoa verdadeiramente desapareceu. Mas ela não desapareceu, apenas ela está em outra dimensão que nós não temos acesso através desse corpo carnal. Então é importante também que a gente entenda dessa forma. E a Seite Noé explica e confirma, a morte não existe, o pecado não existe, a doença não existe. Não existe por quê? Porque Deus não criou, porque Deus é amor, saúde, provisão e tudo isso. Eu creio que não pode haver algo mais libertador para o ser humano compreender que a morte não existe. É algo assim maravilhoso, é algo assim estrondoso, perfeito.
saber que a vida não morre e ter essa comprovação. Então eu vou estudar agora com os senhores o mundo espiritual e o destino do homem. Nós vamos aqui no prefácio, onde o professor Masaharu Taniguchi nos orienta dessa forma. Olhando para trás e relembrando o espírito dos nossos antepassados carnais, existem espíritos de avós, bisavós, e se voltarmos a contagem até a 30ª geração de ancestrais que estão no mundo espiritual, atingiremos um número gigantesco. Nesse número gigantesco de espíritos, há os que já alcançaram a iluminação, como a de Buda, e os que ainda permanecem sofrendo, vagando em estado de ilusão. Então aqui tem 2 pontos muito interessantes. Há espíritos que já compreenderam que são vida de Deus, são espíritos eternos, são pessoas que já têm essa compreensão, dispensam até a nossa oração. Veja, tamanha a evolução, porém nós oramos por gratidão, né? E aqueles que ainda estão em estado de ilusão, sofrendo, esses vivem no mundo astral, ainda não conseguiram se libertar dos apegos terrenos, dos sofrimentos, né? E esses espíritos, que nós chamamos espíritos em ilusão, eles podem estar fazendo um pedido de socorro a um familiar vivo, que muitas vezes capta esse sofrimento, né? Se partiu com doença, se partiu com uma desarmonia muito grande, com um sofrimento muito grande, esse pedido de socorro muitas vezes pode chegar até um parente vivo que capta essa vibração. Então, é importantíssimo, né, nós termos essa compreensão também. A gente vai discorrendo e a gente vai entendendo. E ele diz assim, o professor: oferecer a esses espíritos que ainda não alcançaram a iluminação, a verdade da imagem verdadeira do homem, para conduzi-los à iluminação e aproximá-los mais do estado de completa liberdade, é nossa obrigação e missão como descendentes. Então o professor fala com bastante ênfase, né? É nossa obrigação e missão como descendentes. Inclusive eu mencionei corpo astral. Para quem quiser penetrar mais ainda, né, aprofundar mais ainda nesse assunto, nós temos um livro que chama Os 5 Corpos Carnais, de autoria do preletor Junji Miyaura. Então, a gente vai poder adentrar o corpo físico, etérico, astral, espiritual, de Sou, que é a imagem verdadeira. Fica aí também como uma referência. Então, nós percebemos aqui que tudo é de nossa inteira responsabilidade, a responsabilidade dos familiares, né? Dos familiares que estão aqui e que, compreendendo a eternidade da vida, precisam passar para os seus entes queridos no mundo espiritual essa compreensão. Isso é um profundo ato de amor. Aqui na página 199 do livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, tem um tópico que diz assim: não são os espíritos dos antepassados que estão em ilusão, mas é você que está iludido. Porque muitas vezes nós dizemos, olha, aquele antepassado tem ilusão, aquele tem ilusão. Na verdade, nós, quando acreditamos que ele está em ilusão, é porque nós próprios estamos iludidos, porque, na verdade, não existe espírito em ilusão, porque todos são essência divina. E de onde vem a ilusão? A ilusão não existe, não é? É de pensamentos errôneos, escolhas errôneas, que fizeram com que a pessoa tiveram comportamentos incorretos e acarretaram sofrimentos. Estão sofrendo, chama-se ilusão. E aqui diz um pedacinho: existem pregadores que dão às pessoas doentes a seguinte orientação: um dos seus antepassados encontra-se em estado de ilusão. Pesquise os nomes dos seus ancestrais até 10 gerações anteriores. Ore por eles e dedique-lhes a leitura de sutras sagradas. Só assim você obterá a cura. Existem casos em que o doente se curou seguindo essa orientação, mas muitas vezes isso não é possível. Imaginem, pesquisar 9 gerações passadas. É impossível, é o que o professor diz aqui. É realmente muito impossível, porque são milhares de nomes. Então, ele faz essa colocação. Só resta uma ordem, dar uma ordem, eliminar a ilusão. É preciso eliminar a ilusão.
Essa é a ordem do dia. Então ele diz assim, o importante, a pessoa conscientizar, né? É o próprio despertar para a verdade, alcançar a iluminação. O que é alcançar a iluminação? Aceitar, perceber, aceitar e ter aquele sentimento de aceitação, de que o homem é filho de Deus. Alcançar a iluminação e descobrir um mundo puro, mesmo continuando a viver no mundo terreno. Então, mesmo que a gente viva aqui, não é, com este corpo carnal, mesmo que a gente viva aqui com um tempo determinado, mas aqui mesmo nós precisamos adquirir a conscientização para felicidade nossa, né? Do nosso espírito, a manifestação cada vez maior de nossa imagem verdadeira e também dos nossos antepassados. Quando um membro da família atinge esse elevado nível espiritual, consegue salvar todas as gerações de ascendentes e descendentes. Os que vieram antes, pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós e por aí afora. E os descendentes, filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Então, o que o mestre nos chama aqui para bastante atenção. Portanto, em vez de ficar com a ideia fixa de que talvez um antepassado permaneça em estado de ilusão, é preciso que nós próprios nos livremos da ilusão. Isso aqui também é de uma importância muito grande. Como que eu vou livrar da ilusão, né? Compreendendo mais uma vez que o homem é filho de Deus, que na imagem verdadeira não existem ilusões, nem pequenas, nem médias e nem grandes. Só existe Deus e o que vem de Deus. E que de Deus que é perfeição, não nasce imperfeição. Isso é uma conscientização profunda e deve, né? Não pode, deve acontecer ainda enquanto vivemos aqui, porque a gente vai projetar só luz para a nossa vida terrena, para os nossos antecessores e para os nossos descendentes. Né? Interessante. Seja você também um mantenedor do programa Seiichi Noye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Bom, vamos aqui agora pelo livro Pela Paz dos Anjinhos. Vou aqui na página 13. Eu quero ler um pouquinho do índice. Gosto muito de falar sobre o índice porque ele nos conta o que vai dentro do livro. Há uma profunda relação de causa e efeito entre o aborto e o comportamento desajustado dos filhos vivos. Há uma profunda relação entre o comportamento, entre o causa e efeito, entre o aborto e o comportamento desajustado dos filhos vivos. Muito interessante, não é? Porque a vida é vida de Deus, é vida sagrada. E quando uma mulher pratica o aborto, ela está indo contra a vida de Deus, a vontade de Deus, que deixou para aquela vida uma grande missão. E ela foi cortada, né? Mas a Seiichi Noye, ela não dá sentimento de peso para ninguém, não traz sentimento de culpa para ninguém, pelo contrário. A Seiichi Noye ensina aquela verdade que Cristo ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos aqui mais um pedacinho. A devassidão sexual de uma adolescente. Nós vamos falar sobre esse relato rapidinho. A neurose dos filhos e seus sintomas. A rebeldia dos adolescentes, vítimas de agiotagem, a grandeza do amor dos pais, desarmonia conjugal causada por aborto provocado e paz para 60 milhões de crianças abortadas cujas almas influenciam o destino da humanidade. Então nós vamos olhar por essa parte também do aborto com muito carinho, com muita responsabilidade
Porque a mulher que pratica um aborto, por muito que ela diga, às vezes diz pra gente, até em orientação pessoal, não, mas eu estou bem resolvida, não, eu não tinha jeito, eu não tinha outro caminho para a leitora. Mas a gente explica com muito amor que ela traz dentro do seu inconsciente um sentimento de culpa, porque a vida de Deus que habita dentro dela, né, sabe que ela tirou uma vida, também vida de Deus. Então, muitas vezes, a família passa por dificuldades com filhos vivos, como essa aqui, devassidão sexual de uma adolescente, passa por montes de sofrimento, exatamente porque houve na família um aborto, ou mais de um aborto. Mas a Seitinoye, ela nos transforma, né? Nos tira o sentimento de culpa para a conscientização da verdade e para o que fazer para que isso se resolva. Então, vamos lá rapidinho. Nós temos aqui o relato de uma moça chamada Hitomi. Essa Hitomi, ela tinha 18 anos, era uma excelente aluna. O pai perdeu tudo que tinha por um golpe de um funcionário. O pai sumiu de casa, tentou o suicídio, foi salvo por uma moça e foi morar com ela. Hitomi passou a odiá-lo profundamente. Começou a odiar profundamente o pai. Seu comportamento mudou também. Passou a se relacionar sexualmente com vários homens. Ela se sentia feliz em machucar o corpo que recebeu dos pais, porque ela os odiava. Viciou-se, andava com marginais. Foi ao fundo do poço. Participou de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual. Fez orações, batizou 4 irmãos abortados pela mãe, 2 abortos seus e 6 abortos da madrasta. Então, ali, quando ela chegou nessa academia, ela compreendeu, né, tudo isso que a gente falou antes, sobre o aborto, sobre as consequências, até o sentimento de culpa da mãe, que atrai situações de penalizá-la, porque ela está se culpando inconscientemente. Então, aqui constam depoimentos detalhados dela, da madrasta, que encaminhou a Seitinoye, e do pai. Então, eu gostaria muito de dizer, né, às pessoas que estão participando deste programa, que quando renascemos, Deus não nos cobra o passado. Quando nós tomamos a conscientização, a responsabilidade de fazer algo para que essa situação seja revertida, porque o anjinho que foi abortado está no mundo espiritual sofrendo, ele está no mundo espiritual sentindo-se rejeitado, assim, totalmente rejeitado. Meu pai e minha mãe não me amam, né? Eu tinha uma missão grandiosa, eu tinha uma missão muito importante e eles me tiraram essa oportunidade. Então, eu vou agora passar a explicar o que a gente deve e pode fazer. Até aqui abordamos as influências espirituais, mas como solucionar, né? Oferecendo aos antepassados as palavras da verdade da Sutra Sagrada. Fazemos a inscrição do nome da pessoa falecida no registro espiritual, que é o impresso criado para ser um convite aos antepassados, aos familiares, aos entes queridos e aos anjinhos abortados. O sentimento que devemos ter ao oferecer este registro é sentimento de amor e gratidão aos antepassados. Mas aos anjinhos, principalmente a mamãe, que é ela quem deve fazer, é ela quem deve ter um profundo arrependimento, é dela que tem que partir o registro, a mamãe deve fazer com sentimento de amor e arrependimento. Isso que vai fazer com que o anjinho perdoe, se sinta amado, reconhecido, porque ele precisará receber um nominho, né? Então, tudo isso daí a pessoa vai compreender quando for preencher o seu registro espiritual, que poderá ser numa associação local, na regional, na sede central, ou pelo 0800 770 2600 ou pela nossa livraria virtual, tá? sni.org.br. Agora eu gostaria de dizer aos senhores, os registros, eles recebem, aqueles nomes inscritos recebem orações durante 5 vezes ao dia, durante 365 dias, quer dizer, um ano inteiro, tá? Agora eu gostaria de passar para os senhores esse conhecimento. Árvore genealógica.
É um livro infantil do preletor Junji Miyaura. Vou ler aqui rapidinho. Nós vamos cultivar desde cedo nas crianças o sentimento de gratidão aos antepassados. E este livro desperta nas crianças conceitos importantes sobre a importância de agradecer aos pais, aos antepassados, a continuidade e a imortalidade da vida, a relação entre o mundo fenomênico e o mundo espiritual. Então, essa literatura maravilhosa, lúdica, totalmente ilustrada, eu deixo também para os senhores oferecerem às suas crianças, porque vai ajudá-las desde pequenininhas. E assim, eu encerro a minha participação, agradecendo profundamente a atenção dos senhores e um até breve. Muito obrigada. Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim, a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único.
Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós.